Olá, iremos falar hoje sobre gêneros literários. Vamos ler agora o poema de Manuel Bandeira, O Último Poema. Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza das chamas que consome os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Ao mesmo tempo que o poema nos mostra a realidade, ele mostra também o improvável, flores sem perfume, soluço sem lágrimas, e fala sobre o improvável, que ele mesmo traz, falando um pouco sobre essa ilusão. Segundo o título do poema, pronto, parou. A literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. Na Antiguidade Clássica, os textos literários dividiram-se em 3 gêneros: gênero lírico, dramático e épico. Gênero lírico. Seu nome vem da lira, instrumento musical que acompanhava os cantos dos gregos. Textos de caráter emocional centrados na subjetividade dos sentidos da alma. Tem a presença do eu lírico, a voz que fala no poema, e o emissor é o único personagem desse tipo de mensagem, pois o eu lírico, como está dito aqui, é a voz de todo soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar aos eles sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir o meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Agora vamos ouvir o próprio Vinícius de Moraes recitando o poema. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado dele por toda a minha vida. Neste poema predominam as características principais, que são as palavras e as pontuações em primeira pessoa. E segundo Aristóteles, a palavra é cantada. E aqui é importante ressaltar que o eu lírico pode ser masculino e feminino, e isso independe, do autor. Então, quando a gente fala, o eu lírico é feminino ou masculino, aí a gente vai entender o que é que acontece. Aí, assim podemos encontrar o eu lírico masculino, feminino e feminino no masculino. Como podemos observar, o gênero lírico é aquele que expressa o sentimento pessoal. Segundo Hegel, seu conteúdo é a maneira como a alma, com os seus juízos objetivos, alegrias e admirações, dores e sensações, toma consciência
de si mesmo no âmago deste conteúdo. Então agora vamos ver um exemplo de uma obra lírica cujo autor e o lírico são femininos. Ana Carolina, Garganta. Minha garganta estranha quando não te vejo. Me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Venho madrugada a perturbar teu sono, como um cão sem dono me põe a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura para te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura para te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias, só assim desde criança me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha e se eu tô te dando linha é para depois te abandonar. A presença do eu lírico nesse poema é muito forte e muito marcante. Eu lírico feminino. Agora vamos falar do gênero épico. O gênero épico, ou chamado também de gênero narrativo, a palavra epopeia, que vem do grego epos, verso, poieo, faço, e se refere à narrativa em forma de versos de um fato grandioso e maravilhoso que interessa a um povo. E a gente vai ver que nessas narrativas acontecem muitos feitos e dessa narrativa se tira um mártir. Então a gente pode dizer também que o gênero épico traz narrações de fatos grandiosos centrado na figura de um herói. Tem a presença de um narrador. Segundo Aristóteles, a palavra é narrada e é provavelmente a mais antiga das manifestações literárias, porque ele surgiu quando os homens primitivos sentiram necessidade de relatar suas experiências, centradas na dura batalha de sobrevida num mundo caótico, hostil e ameaçador. Então a gente pode perceber que nessas construções literárias existem também elementos essenciais. Na estrutura épica, que temos o narrador, o qual conta a história praticada por outros no passado. Essa história é a sucessão de acontecimentos, onde há os personagens, em que tudo que acontece está em torno e gira em torno desses personagens, todos esses fatos. O tempo também, o qual geralmente se apresenta no passado, e o espaço, que é o local onde se dá os acontecimentos. E nesse gênero, geralmente a presença de figuras fantasiosas, Neste gênero, geralmente a presença de figuras fantasiosas que ajudam ou atrapalham no curso dos acontecimentos. Presença de mitologia greco-latina, contracenando com heróis mitológicos e heróis humanos. Quando as ações são narradas por versos, temos o poema épico ou a epopeia. E dentre as principais epopeias, temos a Ilíada e a Odisseia. Agora iremos falar sobre o gênero narrativo, que é visto como uma variante do gênero épico, enquadrando nesse caso as narrativas em prosa. Os tipos de narrativa desses são quais? Romance, novela, conto, fábulas. E agora vamos ver exemplo de um conto, de Machado de Assis. O conto é uma narrativa de curta extensão, devendo restringir-se apenas a um fato. O tempo, o espaço e o número de personagens são reduzidos. Como temos aí contos de Machado de Assis, de Simões Lopes e Neto, e primeiras histórias de Guimarães Rosa. Também podemos perceber que os contos eles são bem utilizados, principalmente nas escolas. Agora vamos ver um exemplo de uma novela que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Não pode ser associada de forma alguma à telenovela. Por fato de uma definição mais precisa, dizemos que a novela, no que diz respeito à sua extensão, encontra-se entre o conto e o romance. Ou ainda, o gênero que condensa os elementos do romance. O exemplo aí nós temos esse que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Temos aí o romance O Cortiço. Ou seja, não se trata necessariamente de uma história de amor.
é a mais longa das narrativas, apresentando as seguintes características: vários fatos que ocorrem simultaneamente, um elenco de personagens, tempo e espaço sem restrição. E o romance tradicional encontra-se a partir de um enredo que normalmente divide-se em 5 partes: situação inicial, complicação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Temos aí esse exemplo, que é um exemplo muito legal para ser lido. Agora iremos falar sobre o gênero dramático, ou seja, o drama, significação. Em grego, ou seja, o texto dramático é escrito para ser encenado. São textos em que a voz narrativa está entregue aos personagens, que contam a história por meio de diálogos e monólogos. Aí a gente percebe esses textos que são escritos para serem apresentados nos teatros, que são muito importantes e muito interessantes para esse gênero, que é o gênero dramático. O gênero dramático também tem características, que é de encenação teatral, discurso direto, e não precisa de um narrador, ou seja, há uma ausência de um narrador, né? Então, o que a gente percebe é que é um gênero extremamente importante para os gêneros literários, porém, ele também está dividido, né, em 2 formas, que é a tragédia e a comédia. E em sua obra Arte Poética, Aristóteles tratou dessas 2 espécies primordiais, né, do drama. O que é que nós entendemos por tragédia? As características da tragédia: apresentações que despertam temor e compaixão nos espectadores, a fim de alertá-los sobre os vícios dos homens. Na Grécia Antiga, a tragédia trazia a história de homens superiores, de acordo com o conceito aristotélico de imitação. A imitação aqui é relacionada à mímese, né? Porque a mímese é a imitação do real. Então, podemos perceber que é uma característica bem antiga, tá? E as características da comédia: apresenta ações que têm o objetivo de criticar a sociedade e o comportamento humano por meio do ridículo, ou seja, a reação esperada é o riso do público. A gente vê isso muito hoje, principalmente na televisão, em alguns programas de televisão, né, dessas emissoras bem conhecidas, onde há muita comédia. E por isso aí agora nós vamos ler uma quadrinha aí de Calvin. Ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola. Eu vou ter uma fala e tudo mais. Isso é maravilhoso, Calvin. É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do 2º ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Então, é bem engraçado, mas ele explica o que é aí o drama. Aqui finalizamos. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para a feitura do trabalho.